Olá, mais um café sem sambuca e cantutinho. Hoje direto da Praça do Comércio, aqui em Lisboa, do lado do Rio Tejo, também conhecida como Pedreiro do Paço. Foi durante séculos residência dos reis de Portugal. Hoje abriga organismos governamentais. E ao fundo, o Arco do Triunfo, construído a partir de 1759, após o terremoto que destruiu a região. Para conhecer um pouco da economia de Portugal. Bom café! Portugal é o segundo país do mundo que mais acolhe brasileiros para residir, perdendo apenas para os Estados Unidos. Mas além do vinho do Porto, do bacalhau e do azeite, tem muito mais a oferecer. A parte continental contempla 1.230 quilômetros de costa e belas praias, e ainda temos as ilhas dos Açores e da Madeira. O país pode ser visitado cruzando seus 721 quilômetros de ponta a ponta, se observando que determinados veículos podem ser dirigidos por maiores de 16 anos. É muito comum encontrar castelos da Idade Média, pois no período feudal os castelos tinham como função proteger as famílias reais. São construções sem luxo, porém imponentes. Em Portugal, o sistema político é o parlamentarismo. Há um presidente da República e um primeiro-ministro, que possuem papéis diferentes na gestão do país. A economia portuguesa passou por diversas e profundas transformações ao longo das últimas décadas, principalmente a partir da Revolução de 1974, com o fim do regime colonialista. O país atravessou um período de ajustamento e contínua modernização do modelo econômico, inclusive a integração na zona do euro. Desde então, se vem verificando que, em termos da estrutura da economia, o crescente domínio do setor dos serviços à semelhança dos restantes parceiros europeus. Registra-se que nas últimas décadas ocorreu uma alteração significativa no padrão de especialização da indústria transformadora em Portugal. Modernizou-se, saindo da dependência de atividades industriais tradicionais para uma situação em que novos setores de maior incorporação tecnológica ganharam peso e uma dinâmica de crescimento, salientando-se o setor de automóvel e de componentes, a eletrônica, energia, farmacêutica e novas tecnologias de informação e comunicação. A indústria, no passado decisiva para o desenvolvimento econômico e social europeu, foi perdendo relevância com o desenvolvimento do setor de serviços, sendo que em Portugal a indústria transformadora passou de 18,1% do PIB em 1995 para 13,5% em 2019, abaixo dos 16,5% da média europeia no mesmo ano. Não obstante enfrentando algumas instabilidades, a economia portuguesa está numa fase positiva, pois em 2023 o PIB cresceu 2,3%, superando as expectativas e se tornando um dos maiores da União Europeia. Apesar de mudanças frequentes no governo, renda média dos portugueses menor do que outros países europeus, necessidade de maiores investimentos em tecnologia para ser mais competitivo e com 17% da população em risco de pobreza, conforme dados do Instituto Nacional de Estatística, os primeiros dados de 2024 trazem um panorama interessante, com queda das taxas de inflação e expectativa de que a taxa de desemprego, que iniciou o ano em 6,6%, caia para 5,7% até o final de 2024, bem como outros dados do Instituto Nacional de Estatística que mostram, em dezembro de 2023, as exportações aumentando em 0,3%, com destaque para produtos como vinho, azeite, frutos vermelhos e legumes, enquanto as importações caíram 5,9%. O boom turístico de 2022 e 2023 foi uma alavanca importante para a economia portuguesa. A posição geográfica de Portugal, usufruindo do clima mediterrâneo moderado pela influência do Atlântico, bem como a extensa faixa costeira, aliados à história e à cultura, apoiam uma relevante e crescente indústria turística. No dados de 2022, divulgados pelo Ministério do Turismo, as atividades turísticas movimentaram 21,1 milhões de euros, movimentando 18% do PIB, assim se destacando no setor terciário. No setor primário,
O destaque é para a agricultura e, no secundário, a indústria transformadora e construção civil. Portugal oferece diversas oportunidades para quem quer investir, como construção civil e imóveis, turismo, tecnologia, energias renováveis, agricultura, saúde e educação. Portugal tem se mostrado um destino cada vez mais comum para os imigrantes. E o número de brasileiros indica que é o maior grupo de imigrantes seguidos pelos cidadãos do Reino Unido, Cabo Verde, Itália, entre outros. Além de todos os atrativos e histórias que enriquecem Portugal, há fatos curiosos e fascinantes que surpreendem os visitantes. A primeira curiosidade é sobre as livrarias de Portugal. A Livraria Bertrand, situada na Rua Garret, no coração do Chiado, em Lisboa, polo intelectual, foi fundada em 1732 e permanece aberta até hoje, portanto, com mais de 290 anos. O estabelecimento é reconhecido pelo Guinness como a livraria mais antiga do mundo em atividade. Vale a pena visitar o belo edifício histórico. Já a Livraria Lelo e Irmão é um ícone da cidade do Porto e uma das mais bonitas do mundo, tanto que, devido à grande quantidade de visitantes, a partir de 2015 começou a cobrar ingressos, valor descontado se o turista adquirir algo. A sua célebre escadaria inspirou a escadaria da Academia da série Harry Potter. Nos últimos anos, Portugal consagrou-se como um dos países favoritos para visitar e viver, tendo sido eleito por várias vezes como um dos melhores destinos turísticos. Das falésias e praias do Algarve até às montanhas do Norte, passando por inúmeras e belíssimas regiões vinícolas, o país é conhecido pelas suas paisagens impactantes que proporcionam um magnífico ambiente natural. O clima, com verões quentes e invernos suaves, é ideal para quem aprecia atividades ao ar livre. E a gastronomia é outra grande atração, com inúmeras especialidades regionais e uma cultura muito rica em tradições culinárias. A segurança é um fator fundamental na qualidade de vida e o país é considerado um dos mais seguros da Europa, proporcionando tranquilidade para os residentes e visitantes. A hospitalidade do povo local é um outro ponto importante. Um grande número de portugueses fala outras línguas, tornando a integração na comunidade muito fácil para os estrangeiros. Em resumo, Portugal combina belezas naturais, segurança, excelente gastronomia e um ambiente muito propício e acolhedor, tornando-o assim num lugar ideal para visitar e viver. Olá, eu me chamo Kátia D'Amico. Saí do Brasil nos anos 90. Nessa época não foi fácil. A adaptação era tudo muito diferente. Mesmo que o idioma seja o português. Era tudo muito estranho. O país ainda estava muito atrasado, então acompanhei o desenvolvimento desse país, quando Portugal entrou para a União Europeia. Então, dessa forma, eu posso dizer, resumidamente, que foi um início muito difícil. Mas, a dada altura, consegui meu espaço nesse país, que hoje gosto muito. Pois é que criei meus 3 filhos, onde nunca precisei colocá-los em escolas particulares, porque o sistema público funciona muito bem. Hoje já são uns homens formados, tem um segundo idioma, que é o inglês, que também nunca coloquei em cursos particulares. Nunca houve necessidade disso. A educação deles foi a minha prioridade. Hoje todos estão com as suas carreiras e bem-sucedidos. E posso me considerar uma mãe babada. Portugal tem como uma principal característica o turismo, que tem lugares lindos para se conhecer, a gastronomia, o vinho. Se tiverem oportunidade, venham conhecer Portugal. Vale a pena. Apesar de um país pequeno, a sua essência é muito grande. Olá, eu sou Juliana Nunes Fetter, sou formada em Comércio Exterior e tenho especialização em Logística.
Trabalhei nessa área nos últimos 25 anos da minha vida. Hoje eu sou a responsável operacional pela Horse Trading, faço toda a parte de importação e exportação dos produtos e dos animais. Nossa família mudou para Cascais, Portugal, há 3 anos, mais ou menos na pandemia. A decisão de mudar para lá foi que a gente tinha um filho que estava estudando na Itália, então um pouco a saudade apertou um pouco a gente e nós resolvemos ir com os demais filhos, né, que estavam aqui no Brasil conosco. Logo de cara eles já iam de ônibus para a escola, eles podiam transitar livremente em Portugal. Eu tive bastante contato com mães lá assim que cheguei e que me tranquilizaram nesse sentido. Então um dos motivos, fora a geografia de Portugal que a gente adora, é a segurança. Isso foi um fator principal pelo qual a gente escolheu a Europa, né, nesse caso Portugal. Nós desenvolvemos nesses últimos 3 anos uma empresa que compra na Europa, importa para o Brasil e vende no Brasil tudo que diz respeito a hipismo, cavalos, material, novidades. Então a gente conseguiu juntar um pouco o útil ao agradável, né? A proximidade com países como Bélgica, Holanda, França, Alemanha, que são ícones nesse quesito, nesse nicho de mercado que eu escolhi para trabalhar, né? Ajuda muito. A adaptação nossa foi muito, muito fácil. Portugal tem bastante programa para jovem, que era o nosso caso de chegar com os meninos com 16 anos. As escolas promovem encontros. Cascais é uma cidade que tem muita coisa ligada ao esporte, vive tendo triatlon, Ironman, regata. Eles exploram muito o turismo e, na verdade, até os meus filhos fizeram o curso técnico em turismo, né? Eles fizeram o ensino médio junto com o curso técnico em turismo, porque essa é uma outra vantagem que a gente vê do jovem, ele não ficar nas férias em casa só com os amigos ou jogando videogame. Eles podem trabalhar, eles chamam o summer job. Meus filhos, logo no primeiro ano que estavam lá, eles já trabalharam na praia, em escolas de surf, com crianças. As pessoas, elas procuram muito Cascais porque tem muita opção de turismo, então no verão a cidade lota realmente, fora as iguarias que tem em Portugal, que aí a gente está falando de vinhos, de pão, de queijo, é uma loucura, é muito legal. Então nós optamos por estar lá e pretendemos estar lá. Lógico que a conexão com o Brasil ela nunca vai acabar, temos família aqui e os negócios também aqui, mas foi uma opção muito acertada com relação ao país da Europa. Portugal também possui a universidade que está entre as mais antigas do mundo, fundada em 1290. A universidade, localizada na cidade de Coimbra, é a mais antiga em operação contínua do país e uma das mais antigas do continente. A ponte mais comprida da Europa é portuguesa, com seus 17,2 quilômetros de comprimento, é a Ponte Vasco da Gama, inaugurada em 1998, atravessando o Rio Tejo, ligando as cidades de Lisboa e Montijo. Além das 2 faixas rodoviárias em cada sentido, há também uma linha férrea. Portugal é um dos principais paraísos do surf, pois sua localização geográfica faz com que seja constantemente banhado por ondas fortes e regulares, ideais para a prática do esporte, com a temperatura da água relativamente quente durante a maior parte do ano, especialmente na região do Algarve, no sul de Portugal. Isso permite que os surfistas pratiquem um esporte com mais conforto, sem precisar usar trajes de neoprene muito espessos. O preço das creches e de diversos serviços depende de quanto a família ganha. Não há um valor fixo como no Brasil. Quem ganha mais, paga um valor maior. Quem possui uma renda mais baixa, paga menos. A mensalidade da creche é calculada de acordo com o escalão do imposto de renda em que a família está. As mulheres em Portugal têm se destacado. Segundo o relatório produzido pelo Instituto Europeu de Patentes, Portugal tem a 2ª maior percentagem de mulheres inventoras na Europa, ou seja, 27%.
mais do que o dobro da média europeia, que está em 13,2%. Segundo últimos levantamentos, 52,7% da população são mulheres e têm se interessado tanto por participar no mercado que, em março de 2020, criaram um clube de mulheres de negócios em língua portuguesa. As portuguesas entendem também muito de futebol, frequentam os jogos nos estádios e gritam nos bares, discutem sobre tabelas e transformaram um universo ainda machista em um lugar de fala das mulheres no futebol. Portugal é líder mundial na produção, transformação e comercialização da cortiça. Possui a maior área do mundo com o produto, mais de 730 mil hectares, 34% do total, e produz 100 mil toneladas de cortiça. É o maior exportador mundial de produtos transformados, com 63%, o que equivale a 986 milhões de euros. A saúde pública em Portugal não é de graça. Para todos os serviços, são cobradas taxas módicas, sendo que o governo paga a maior parte e os pacientes arcam com taxas para consultas, urgências, exames e cirurgias. Observa-se que crianças, grávidas e pacientes com alguma doença crônica listada ficam isentos do pagamento dessas taxas. Depois do Tratado de Bolonha, a maioria dos cursos de graduação tem duração de 3 anos, com exceção dos cursos de saúde, como exemplo, medicina. Ainda há a possibilidade de fazer mestrado integrado e sair mestre após 5 anos de estudo. Em Portugal, não se pode criar nomes para os bebês. Os portugueses devem respeitar uma lista de nomes permitidos no país. O nome próprio não pode gerar dúvidas sobre o sexo do indivíduo. As regras não valem para pais estrangeiros que registram seus filhos no país. Em Lisboa, os alfacinhas, como são chamados os nascidos no local, em muitos lugares alimentam os pombos com contraceptivos orais, que faz parte de uma série de ações para tentar controlar o número de pombos, que são uma verdadeira dor de cabeça para a cidade. O Cabo da Roca, na região de Lisboa, é um ponto turístico imperdível, de enorme beleza, sendo o mais ocidental da Europa continental. Estando no Cabo da Roca, é possível ver uma linda vista da Serra de Sintra e da costa. Então, gostaram das informações sobre Portugal? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber outras informações, caso ainda não seja inscrito. Críticas e sugestões são bem-vindas para a melhoria dos trabalhos futuros, ou simplesmente dê sua curtida. Bom café! Mais uma matéria do economista Francisco Prisco Neto.